Olá, bem-vindos a essa live, bem-vindos ao Cursando Técnico. Hoje nós vamos falar de relés SIL-3, mas mais particularmente sobre relé tipo SIL e a tecnologia SIL. Quando a P-36 afundou, quando houve esse acidente com a P-36 na Bacia de Campos, nós tivemos um grande problema de entender por que uma plataforma tão segura, com tanta instrumentação embarcada, com tantos sistemas redundantes, não conseguiu impedir que isso acontecesse. Então a Petrobras foi buscar tecnologias não só para suas plataformas, mas também para suas refinarias. Essa tecnologia já existia fora do Brasil devido a acidentes em plataformas no Mar do Norte, a acidentes em petroquímicas, em refinarias, como a refinaria que depois viria a ser adquirida pela Petrobras, né, e que ficava lá em Pasadena, e essa refinaria sofreu um acidente por um incêndio, uma explosão, um incêndio que acabou destruindo toda a refinaria. Depois, mais tarde, a Petrobras iria comprar essa refinaria. Enfim, essa tecnologia já existia e a Petrobras trouxe essa tecnologia para o Brasil. Só que quando você é pioneiro em alguma coisa, na verdade, você tem duas coisas para fazer. A primeira coisa é que você tem que entender e fazer com que outros fabricantes de equipamentos entendam a importância disso. Formar pessoas, que na época não havia formadas no Brasil, e enquanto isso você dependia totalmente de empresas estrangeiras para fazerem a análise do sistema SIL. Na verdade, a Petrobras, quando trouxe essa tecnologia para o Brasil, ela criou uma norma chamada N2595. A N2595 é Critérios de Projeto e Manutenção para Sistemas Instrumentados de Segurança em Unidades Industriais. Essa é a norma que ela criou para poder fazer com que todas as empresas que trabalhavam para ela entendessem como fazer isso, né? Seguisse essa norma de como trabalhar com isso. SIL é nível de integridade de segurança. Nível de integridade de segurança quer dizer o seguinte: eu tenho uma planta, tenho uma unidade industrial, eu seleciono potenciais problemas dessa unidade, ou SOPs, né, que são sistemas operacionais, e vou pegando cada SOP e vendo quais os que têm problema de risco. Aqueles que eu encontrar com risco, eu vou analisar usando a tecnologia de nível de integridade de segurança. Essa tecnologia pode me dizer se ele é um SOP sem risco, um SOP com risco moderado ou de risco muito grande. Eu preciso calcular isso, é necessário calcular isso. Porque, veja, não adiantava você simplesmente pegar e cobrir toda a tua unidade de instrumentos, porque isso já existia. Quer dizer, você não podia pegar uma coisa simples e só colocar instrumentação em cima. Fora ficar muito caro, não seria inteligente do ponto de vista operacional. Então, você já tinha uma instrumentação que era a instrumentação de controle, e já tinha a instrumentação de trip, que é aquela instrumentação que desliga motores, desliga uma caldeira, desliga um forno. Mas você precisava agora um sistema que tomasse a planta quando o operador perdesse a planta. Ou seja, quando o operador no sistema automático não consegue mais manter a planta segura e no manual ele não consegue levar a planta para níveis seguros, o sistema SIL entra e tira da mão do operador e faz o shutdown da planta em sistemas seguros. O SIS é um sistema instrumentado de segurança, ou seja, eu já tenho minha planta, eu já tenho a minha instrumentação de controle, então eu vou criar em cima dela uma malha, ou seja, um sistema instrumentado com instrumentos que vão fazer simplesmente a segurança. Ele não vai fazer controle. Você não vai ver um sistema SIL operando 4A20 PID de uma válvula. Ele não faz isso. Ele simplesmente corta um sistema e garante a segurança do sistema. CIF é a função instrumentada de segurança. Então, CIF é o instrumento, ele tem uma função instrumentada na segurança daquela malha. Então, ele tem um CIF, ele tem uma condição para controlar aquela malha em um determinado momento. O indicador de desempenho do SIS é medido pela sua PFD. A PFD é a probabilidade de falha na demanda, ou seja, é a probabilidade que vai acontecer uma falha durante a operação. Ou seja, a probabilidade de falha na necessidade de você estar
com o teu sistema operando plenamente. Vamos analisar esse fluxograma, né, esse desenho aqui. Eu tenho aqui, olha, um sistema de alarme que é 4A20, normal, não está indo para um sistema integrado de segurança, é simplesmente um alarme, é aquele que a gente chama de trip. Tenho aqui um sistema de indicação de nível desse vaso aqui, que como você vê também, é só um sistema de indicação, não faz controle. E também não faz trip, ele só indica. Veja que inclusive ele é um sistema que usa uma rede. No máximo ele vai dar um highlight na tela do operador dizendo, olha, esse nível aqui está muito baixo ou está muito alto, mas ele não para a unidade. E aqui nós temos um símbolo de um LT, mas que, se você perceber, tem A a C, ou seja, é um A, um B e um C. Ele é fiado, ele é cabeado, ele é um cabo, ele não é rede, o SIL nunca usa uma rede, ele é fio a fio, porque se esse fio romper, a gente tem que saber que ele rompeu, vai levar esse sinal para um cartão de um PES, que é nada mais é que um CLP de segurança, intertravamento para outras unidades, e aqui eu tenho uma indicação de cada um deles e o alarme de nível muito baixo de cada um desses LTs aqui, tá certo? Então aqui eu tenho um sistema que é redundante ou um sistema triplex. Aqui nós vamos ver aquele sisteminha de nível com os 3 transmissores de nível, tá certo? Ó, são os 3 transmissores. Veja que essa tomada alimenta esse transmissor, essa tomada alimenta esse transmissor e essa tomada alimenta esse transmissor. São 3 tomadas que pegam a mesma variável, que é o nível, na mesma situação. Simplesmente ele não pode sair os 3 da mesma tomada, até porque se houver entupimento da tomada, eu perco logo os 3 de uma vez. Então não é o caso, não é o que a gente quer separar essas coisas. Então nós temos ali 3 elementos, 3 tomadas, todas elas saindo, uma de cada ponto, apesar de estar medindo a mesma variável de processo. Aqui eu tenho o SIL1. O SIL1 é simplesmente uma switch ou transmissor, uma chave ou um transmissor, para um PLC comum, para uma solenoide comum e para uma única válvula. Ou seja, ele é o que a gente chamava de trip, né? Ele é a ação de uma malha de segurança sobre o atuador. Então, se acontecer de ter um alarme aqui, ele vai mandar para o PLC manda fechar essa solenoide, a solenoide manda atuar essa válvula e bloqueia aqui esse sistema. Veja que a segurança que eu tenho que isso aconteça é de 50%, porque eu posso ter problema na solenoide, no cartão do PLC, no cabo, na switch ou no transmissor, no cabo que liga o transmissor no PLC. Pode acontecer vários erros aí e essa válvula não fechar. Então eu tenho o simplex ou voltação 1 para 1, o duplex ou votação 1 para 2 e o triplex, que é votação 2 para 3. Aqui você está vendo que nós estamos mandando de um switch para um PLC simples. E quando eu falo simples, eu estou falando que pode ser um PLC extremamente preciso, né? Pode ser um PLC de uma família extremamente robusta, porém ele não é um PES. Ele não foi feito com essas características de ser um PES. E nós já vamos ver o que é isso. Aqui, então, eu tenho um SIL1 realmente, uma votação 1 para 1. Um transmissor de segurança, ou seja, ele já tem características internas de construção diferenciadas, ele é redundante no seu processador, manda um sinal para um PLC Safety ou PES, esse sinal sai aqui para um DVC ou um relé SIL, e esse relé atua nessa SDV. Veja que até aqui eu só estou garantindo que eu tenho mais qualidade no transmissor, mais qualidade no cartão e mais qualidade na ação. Mesmo assim, eu posso perder um cabo desse aí e ter uma resposta lá, olha, você perdeu o cabo do teu sistema. Ele vai parar, vai dar partida, vai dar trip nesse sistema. De qualquer maneira, ele vai tentar fazer essa válvula fechar. Porém,
a segurança que tem essa malha é muito pouco. Então, é uma malha de baixa criticidade. Então, quando você fez o cálculo CIS dessa malha, você viu que você não precisava se preocupar, porque ela não vai causar um impacto muito grande se parar de funcionar. Então, tranquilo. Aqui eu tenho uma votação tipo duplex, que é quando eu tenho dois transmissores de segurança, ou seja, são transmissores diferenciados, como aquele primeiro lá. Ele tem uma redundância interna na sua característica eletrônica, mandando sinais para cartões diferentes dentro do PES. Esses cartões não são iguais, são cartões diferentes. Para saídas, para cartões de saídas diferentes. E eu tenho aqui um relé, e aqui eu vou ter outro relé tipo SIL. Esse caso aqui é um relé tipo SIL 2. E atuando uma válvula ou outra válvula. Veja que essas válvulas estão em série. Se acontecer alguma coisa com essa válvula, ela vai fechar ou essa ou as duas. Então, se eu perder esse transmissor, talvez essa válvula não feche. Mas de certeza esse aqui vai fechar. Então eu estou garantindo que eu tenho um bloqueio nessa linha. De um lado ou de outro ela vai bloquear. Melhor que aquela condição. Essa condição aí é uma condição que já é mais crítica que a primeira, mas ainda assim eu posso contornar essa situação. Então eu tenho um sistema SIL 2. Aqui eu tenho um sistema triplex, ou votação, tá certo? Esse sistema triplex de votação 2/3, esses três aqui tem que dar a mesma unidade. Vamos supor que fosse o nível lá, 50%, 50%, 50%. Se um deles der 40%, eu tenho dois dando 50%, eu sei que um transmissor tem que ser recalibrado, ele está com problema. Se os três baixarem para 40%, eu tenho um problema. Se dois baixarem para 40%, eu tenho um problema. Então o que vai acontecer? Quando a votação de 2 me der uma situação de trip, eu vou entrar aqui com esse sinal nesses cartões, né? Então eu tenho 3 cartões com entradas diferentes, com 2 saídas, uma solenoide redundante. Veja que aqui eu já não estou usando o relé SIL. Ela já vai atuar em cima de uma solenoide redundante, ou seja, tem 2 bobinas ali naquela solenoide. Então só aqui seriam 4 bobinas. Quer dizer, para você queimar 4 bobinas para essas válvulas não entrarem, seria um erro muito grande, né? Seria muito complicado. Então aqui eu tenho 4 bobinas, né? Se eu pensar que tenho 2 nessa válvula e 2 nessa válvula, e vai fechar essa ou ambas, se tudo estiver certo lá nos transmissores. Então esse sistema de votação triplex é garantido que a minha válvula vai fechar. Porque erros nos transmissores já vão ser indicados para mim lá no meu sistema. Tá certo? Vamos ver aqui agora uma segunda coisa. Isso aqui é a arquitetura de um sistema instrumentado. Nessa arquitetura eu tenho a minha instrumentação de controle e tenho a minha instrumentação de CIS. Então aqui, ó, eu tenho o PES. Você vê aqui nesse PES que é um PLC completamente diferente daquilo que você já viu por aí. Ele tem cartões com entradas diferenciadas. Cada entrada tem um barramento para essa própria entrada. Cada cartão tem mais de um processador. Tem um bus de referência duplex. Ele é alimentado fora da rede de energia elétrica da concessionária. Veja, ele é alimentado em 120 volts corrente contínua, vem de um retificador. Quando eu perco esse retificador, eu entro com 120 volts de uma UPS. Ou seja, eu tenho uma alimentação segura em VCC e tenho uma alimentação segura de UPS. Isso para garantir que ele não falhe. Isso para garantir que os meus instrumentos ligados nesse sistema não falhem. Então, todo o sistema da linha PES, todos os instrumentos, eles estão sendo alimentados por um barramento seguro e, na falta dele, um barramento seguro também, que vem das baterias de UPS, que vão garantir o meu shutdown seguro. Você vê que aqui, nesse
nesse ponto aqui, eu tenho uma rede certificada SIL3. Ou seja, não é uma rede comum. Muitas vezes, durante o dia, em uma petroquímica, em uma refinaria, numa plataforma, o operador fica cego por alguns segundos. Porque a rede se perde, o pacote se perde. A comunicação por pacote é você lê, abre o pacote, se há um erro de tempo, ele fecha o pacote, manda o pacote de novo e volta com a informação. Ele nunca pega o pacote pela metade. Isso leva tempo, isso dá um atraso. Esse atraso, às vezes, é de alguns segundos na tua tela. É mais do que tempo suficiente para você ter um problema se for a nível de certificação de segurança. A rede certificada SIL3 faz com que isso funcione bem, que isso vai dar uma resposta de qualquer forma. Ela não vai ter erro de pacote. Essa rede certificada SIL3, ela tem 3 data raios, né? Ela tem 3 barramentos e elas vão por lugares diferentes. Então, se um é enterrado, o outro é via aérea, o outro vai por uma outra localidade, às vezes ele dá uma volta muito maior para chegar na sala de segurança, mas acontece que se você perder uma linha enterrada porque uma máquina, uma escavadeira, rompeu um cabo enterrado, né, um envelope enterrado, ou aconteceu alguma coisa, algum incêndio que destruiu o local onde estava passando o cabo aéreo, enfim, tem 3 cabos ali sendo mandados para o teu sistema. Então, esse sistema aqui, ele vai mandar para a remota do PES. A remota aqui vai processar todas aquelas entradas, dar a resposta que vai dar a saída de se te dar o seguro. Então, quando o operador perde a planta, é nessa remota que assume tudo isso e fala, opa, deixa comigo que eu faço o resto. E vai garantir a segurança da unidade. Aqui do lado, ó, fica um painel de emergência, ou seja, assim que ele já começa a tratar o shutdown, ele já dá painel de emergência. Começa a tocar sirenes, alarmes, evacuação, aquela coisa toda que a gente conhece dentro de uma empresa, uma petroquímica, química, não importa. E aqui tem um barramento que atualiza as telas, que vai falar, olha, está acontecendo isso. Então as telas vão tendo seus highlights atualizados para o sistema do PES. Veja que os instrumentos do PES, eles não são passados os cabos juntos com os instrumentos normais, eles não usam os mesmos eletrodutos, eles não usam os mesmos bandejamentos, os leitos, nada igual. Eles não usam redes, eles são, como eu falei, os instrumentos são fiados, e eles têm uma cor diferenciada, para que você não mexa naqueles equipamentos, entendeu? Para que você nunca desligue aquele equipamento. Ele tem uma cor laranja ou amarela, né? Então, isso é tudo feito para diferenciar. Então você tem aquela malha de instrumentação normal e aquilo que é do SIS, que é o sistema de segurança. O sistema integrado de segurança ali, aquele sistema instrumentado de segurança, vai ficar todo com cor diferente. Os cabos para o PES têm uma cor diferente também. Então, tudo isso é levado em consideração para que seja feita uma diferenciação daquilo. Para que não haja um erro do cara falar assim, ah, mas eu cortei, eu não sabia que esse cabo aqui... Não, a cor é diferente, ele não pode ser cortado. Tá certo? Bem, então, nesse sistema aqui, nós temos aqui embaixo os transmissores, as válvulas, tudo que é da instrumentação convencional. E temos do lado tudo que é de emergência. Tá certo? Então toda a instrumentação do PES é separada. Quando a gente fala da válvula de duplo bloqueio, nós estamos falando dessa válvula aqui, ó, tá vendo? É exatamente assim. Eu tenho uma válvula em série com outra válvula, uma solenoide aqui que é tipo SIL e uma outra válvula aqui também com uma solenoide. Então, ou uma fecha, a outra fecha, ou as duas fecham. Eu tenho que garantir que eu tenho um bloqueio aqui na frente. Quando nós estamos falando de votação 2x2, nós estamos falando então de uma tolerância à falha espúria. Quando nós estamos falando de tolerância de falha na demanda, nós estamos falando de uma votação 1/2. E quando nós estamos falando de uma falha de demanda e espúria, nós estamos falando de uma votação
2x3. Então, é aquilo que eu falei para você. Um engenheiro ou um grupo de engenheiros ou técnicos, eles são levados para a sua unidade, eles pegam todos os fluxogramas e analisam passo a passo todos os fluxogramas, todos os SOPs. Eles vão dividindo aquilo em pequenos SOPs, vão vendo qual é a criticidade, o que pode acontecer, o que não pode, isso aqui pode causar uma explosão, isso não pode. Enfim, eles vão fazendo tudo para que você tenha ali uma avaliação apurada para que cada SOP tenha o seu nível SIL determinado. O relé SIL, ele é na verdade uma bobina e dois sistemas de estado sólido. Ou seja, se eu não atraco pelo A1 e A2, eu vou atracar pelo Y1 e pelo Y2, que são por fotodiodo, né? Ele é óptico isolado. Então, se eu tiver um curto que queimasse a minha bobina, eu ainda tenho dois ópticos isoladores para puxar outras duas bobinas. Então a minha garantia é que aquilo funcione sempre. Não há possibilidade de eu entrar com um sinal no relé tipo SIL e esse relé não acontecer nada. Esse relé simplesmente não atuar, né? Não fazer o que tem que fazer. Por que eu uso um relé SIL e por que eu uso uma solenoide? Olha, se eu tenho duas válvulas, elas estão no bloqueio ali, elas estão em série no bloqueio, eu posso usar duas válvulas redundantes e atuar essas válvulas e simplesmente o meu problema está solucionado. Agora, se eu tenho um sistema onde tenho sirenes, alarmes, motores, sprinkers, bombas de espuma, canhões de água e etc., eu posso usar um relé SIL para atuar todos esses sistemas, todas essas bombas. Então eu garanto a atuação desses sistemas, tá certo? Você vê que o relé SIL ele é amarelo. Ele é diferente do relé modular de interface, que é mais azul, do relé de segurança por simultaneidade, que é meio verdinho, e do relé comum, que é esse azulzinho aqui, né? Que é um relé absolutamente comum. E nós temos também os sistemas modulares de relé de segurança. Esse sistema modular de relé de segurança é bem interessante, porque quando você anuncia aqui, né, você tem vários relés desse tipo aqui presos no mesmo barramento, né, no mesmo encaixe, no mesmo trilho. Se você tiver 10 desse aí, possivelmente um deles pode entrar por remanência. Ou seja, 4, 5 entram e o magnetismo dos 4, 5 já ajusta o outro lá para entrar também, mesmo quando ele não tem tensão de bobina para entrar. E às vezes ele é puxado e quando os outros saem, ele não sai, porque ele está sendo puxado por outro. Esses relés têm um problema sério de proximidade. Já não acontece isso aqui com o sistema modular de relé de segurança. Você pode colocar que ele não vai ter esses problemas de remanência, isso não acontece com relé de segurança tipo SIL. Aqui nós temos um pressostato ou um termostato, né? E veja, nós não usamos mais mercoides ou pressostatos de contato, principalmente quando nós falamos em sistema SIL. Todo o sistema de segurança é utilizado usando um circuito eletrônico analógico e esse sistema faz o monitoramento do sinal onde você quer que ele seja aplicado, e então ele dá um sinal para aplicação. E isso já vale até para sistemas não instrumentados de segurança, né? A Petrobras, por exemplo, já não usa mais nos sistemas de trip dela mercoides, por exemplo, né? Pressostatos por contato, mercoides. E aqui nós temos uma válvula solenoide redundante, ou seja, eu tenho duas bobinas, se uma entra e a outra não entra, ela atua a válvula. Se as duas entram, ótimo, mas nunca vai acontecer de uma entrar e a outra não entrar, porque se uma queimar a bobina, a outra está ligada em outro cabo, então não vai acontecer de queimar também. Então, esse tipo de bobina, ela pode ser utilizada até SIL 4, com uma unidade que você faça uma avaliação e veja que ela é SIL 4, tá certo? Como nós estamos vendo aqui, o meu trip, ele é feito por uma malha de instrumentação. Então, hoje em dia, é muito comum quando você recebe auditorias, né, principalmente para a NR13, né, que sejam classificadas, né? Ó, esses instrumentos são de controle,
esses instrumentos são de TRIP, esses instrumentos são de SIL. Então, os instrumentos, eles recebem plaquetas de identificação quanto ao seu uso. Controle, TRIP, o alarme, né? E, se caso, um sistema SIS. Quando a gente fala isso, a gente fala de uma técnica de controle, de organização ótima, né? Otimizada. Você visita às vezes algumas empresas que nada disso acontece. Não tem nem TRIP, nem SIS, nem controle. Às vezes o controle, o TRIP é a mesma coisa. O SIS nem se fala. Até porque um PES é um equipamento caro. O PES, a diferença dele para o PLC, não é basicamente o nome ou os cartões. Tudo nele é triplamente redundante. Então, se você vê que hoje no Brasil nós temos dois grandes fabricantes e fornecedores, que são os sistemas Triconix e o sistema Trident. Então, são sistemas caros, porém extremamente eficientes. Nós vamos fazer uma outra live para falar dos cálculos do sistema SIS. Como calcular um sistema SIS. Hoje eu só queria que vocês entendessem como nós devemos entender e como devemos proceder quando estamos numa planta aonde temos equipamentos com SIS, com o sistema SIS. Como são esses instrumentos, como são esses equipamentos. Tá ok? Queria também que vocês olhassem essa unidade aqui. Que é uma arquitetura de sistema. Todo esse material, então lá o pessoal do Cursando Técnico, tenho certeza, vai ter prazer de mandar isso para vocês que vocês estudem e entendam melhor isso. Era isso. Eu faço um convite para vocês para a nossa próxima live, que nós vamos estar falando de sistemas SIS, mas como dimensionar isso, os sistemas de segurança SIS, como é feito esse dimensionamento. Um pouco mais da norma que foi criada para gerenciar esse dimensionamento. Era isso, obrigado e até lá.